Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O interesse pelo pequeno ou pequenino é nossa avaliação espiritual feita pelo Senhor e de uma forma objetiva colocada diante de nós para sabermos como nós estamos. É muito importante cada um de nós saber como está espiritualmente. Existe uma ideia antiga de que a gente faz o melhor e ninguém sabe de nada, entrega para Deus. Um dia no juízo a gente vai saber se a gente foi bem ou se foi mal. Não, nada disso. Deus quer que você saiba desde já e Ele nos deixa balizadores para nós sabermos como nós estamos. É pelo fruto que se conhece a árvore. Você vai ser avaliado pelo que faz, pelas obras. Todo julgamento de Deus é baseado nas obras, seja o julgamento para condenação, juízo final, lá em Apocalipse, no capítulo 20, seja o tribunal de Cristo, que acontecerá durante a grande tribulação nos ares, em que cada um cristão, os que forem arrebatados, serão avaliados para receberem o galardão. Aqui na terra também nós somos avaliados pelo que fazemos. Os irmãos devem nos reconhecer pelo fruto que produzimos e assim por diante. Todo o julgamento é pelo que se faz, pelas obras. Deus quer que você veja os frutos do seu trabalho. Assim nos exorta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz: cada um veja como edifica. Nós somos edifício de Deus. Cada um veja como está edificando, com que material está trabalhando. Porque um edifício pode ser feito de madeira, um edifício pode ser feito de palha, um edifício pode ser construído com feno, mas esses materiais combustíveis vão ser testados pelo fogo, vão se queimar e o prédio inteiro vai desmoronar, vai se acabar. Quando o material é bom, é ouro, é prata, é material precioso, pedras boas, o fogo vai queimar e não vai conseguir destruir aquela obra, porque ela é feita com material bom e permanente. Isso é uma linguagem figurada que o apóstolo Paulo utilizou para nós podermos entender o que nós estamos fazendo. Meu irmão, o fruto do seu trabalho no Senhor, você está trabalhando para quê? É um fruto que vai permanecer pela vida eterna, é um fruto que vai durar. Deus quer que você entenda isto. Aqui na terra, enquanto é tempo de mudar, você deve se avaliar. Cada um veja como está edificando, cada um. E em 1 Coríntios 11, na ceia do Senhor, cada um examine-se a si próprio. Quando você for para a ceia, você vai poder avaliar. Você está em comunhão? As pessoas à sua volta estão sendo edificadas por você? Você está se interessando por cada uma? Você está conhecendo as pessoas, buscando os afastados, evangelizando quem não é do Senhor, cuidando do novo convertido? Você está discipulando pessoas, você tem feito discípulos? Isso é uma avaliação objetiva. Mas eu quero falar de um aspecto dessa avaliação que você pode ter logo agora. Em Mateus, no capítulo 18 de Mateus, perguntaram a Jesus: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Eu costumo dizer o seguinte: o cristão deve crescer para baixo, é para diminuir, é para ser humilde, é para ir até os irmãos, para tentar ganhar os irmãos.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, diz: eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de tudo para com todos, para por todos os modos tentar ganhar alguns. Você está nesse afã de ganhar pessoas? Você já ganhou alguém? Já está discipulando? Já discipulou alguém? Isso é maneira objetiva de ver se você está bem. Algum fruto que apareça. Há muitas pessoas que procuram se enganar a si próprias e dizer: não, eu não sei porque eu também não estou medindo o fruto de ninguém, mas eu vou fazendo bem a todos, eu vou falando de Jesus, orando por todos, e eu acho que deve haver algum resultado positivo aí da minha atuação cristã. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. No dia determinado pode ser que apareça alguma coisa boa aí que eu fiz. Há pessoas que estão se enganando, achando que se o fruto não aparecer aqui, ele vai um dia aparecer. De fato, Deus vê todas as coisas escondidas, mas é muito difícil. Uma pessoa que não dá fruto aqui, dá fruto na eternidade, e isso aí é meio improvável. Você sendo um agente secreto, a sua vida inspirou outra pessoa, ela se converteu, olhando o seu procedimento, e ela se voltou para Deus por causa de você. É muito difícil isso acontecer. Então, eles estavam preocupados em ser o maior, e Jesus disse: se vocês não se converterem verdadeiramente e não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é que é o maior no reino dos céus. Uma criança. A gente deveria ser humilde, descer em relação aos irmãos, valorizar cada irmão, para podermos ser como crianças. E aí Jesus continua: porque qualquer que fizer tropeçar um destes meus pequeninos que creem em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O pequenino, você se escandalizar um pequenino, você está condenado ao inferno. E Jesus disse: é necessário, ele continua, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Se você escandalizar uma pessoa, e em geral são os pequeninos que se escandalizam, você já está garantido no inferno, na condenação eterna. Apesar de você se ter por bom, conhecer muito de doutrina, não faltar reunião da igreja, apesar disso vai para o inferno, porque você causou escândalo. Você foi motivo para uma pessoa se afastar do Senhor. Não, mas ele se afastou porque ele quis, porque ele não queria nada mesmo com o Senhor, era muito falho, ele era assim, era aquilo, ele se afastou porque ele quis. Bom, era um pequenino, ele era um fraco. Pequenino, nesse sentido que Jesus quis dar, é um sentido mais amplo. Não é só pequenino no tamanho, não. É um crente sem cultura, é um crente fraco, que peca, igual vagalume, cai, levanta, levanta, cai, mas esse pequenino está ali para provar você. Se você fizer alguma coisa por ele, para ganhá-lo, fortalecê-lo, ou se você simplesmente escandalizá-lo. O que eu mais tenho visto nas igrejas são crentes escandalizando esses pequeninos. Muitos já vieram para o nosso meio e crentes velhos escandalizam esses pequeninos, de uma ou de outra maneira. Uns falam alguma coisa dura, outros fazem uma fofoca por trás, alguns querem exortar e dar conselhos que a pessoa não está preparada para receber. De uma ou de outra maneira, crente velho tem causado escândalos e continuam na igreja, os crentes velhos. Os pequeninos se afastam, eles já não tinham muita força, precisavam ser ajudados, mas pelos crentes velhos eles foram afastados. Aí o Senhor diz: olha, seria muito melhor que você arrancasse uma mão, ou um pé, ou furasse um olho, do que escandalizar um desses pequeninos.
E aí ele entra na parábola da ovelha perdida. Vocês não devem desprezar os pequeninos. A parábola da ovelha perdida, pelo menos aqui em Mateus, no capítulo 18, é criada essa parábola em função dos pequeninos. Aquela ovelha que se perde é o pequenino. Não, mas não tem problema aqui, a igreja tinha 100, mas agora está com 99, mas os irmãos estão indo firmes. Mas espera aí, mas tem um pequenino que saiu. Ah, mas em 100 pessoas, quando perde uma, a gente não dá falta. Mas aquele pequenino está faltando, aquele pequenino se afastou. Ah, é uma pessoa que já não queria muita coisa mesmo, ele não se firmou, ele não vinha à igreja, ele faltava muito aos cultos. Mas você sabe por que ele faltava? Era dinheiro de passagem que ele não tinha? Ou era problema de uma fraqueza que ele precisava de ajuda para vencer? Ou será que ele não entendia certas coisas e ninguém se interessou porque ele era pobre, era humilde, não era grande, então ninguém se interessou em esclarecer, ele ficou com dúvidas na cabeça e por isso ele se afastou. Pois é, aí Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. 100 ovelhas, uma falta, o pastor vai atrás daquela que faltou. E o pastor aqui não é só o pastor da igreja, não, é todo crente. A parábola é para todo cristão, não é só para o pastor da igreja, não. É claro que o pastor da igreja vai sentir falta. Se ele é pastor de verdade, ele vai sentir falta daquela ovelha, daquela vida fraquinha que se afastou ou foi escandalizada. É triste isso, mas aí ele conta essa parábola. O pastor verdadeiro larga as 99 e vai em busca daquela fraquinha. Mas espera aí, eu estou cuidando aqui das 99, estou muito ocupado, eu tenho que fazer a programação, a reunião, dirigir, fazer isso, aquilo, eu não tenho tempo de buscar a fraquinha. Pois é, mas aquela fraquinha se perdeu. Ela sozinha não volta. Se você não for buscar, ela não vem. Então, essa parábola é de aplicação a todo cristão, e não somente ao pastor da igreja. E esse assunto é delicado. Aí Jesus entra na questão do pecado. Por que aquela ovelha fraquinha se afastou? Algum pecado está envolvido contra ela, pecado dela, mas provavelmente dela mesma. Ela é fraca. Ela via muita televisão, novela e se relacionou com alguém aí em sexo para pecado e ela está muito machucada, muito ferida por causa de pecado dela. Mas Jesus veio por causa do pecado. Jesus morreu por causa do nosso pecado. O pecado tem jeito. O anúncio do evangelho é por causa do pecado das pessoas. Então, ela pecou, precisa ser ajudada. Ela sozinha, se já era fraca e pecou, ficou mais fraca ainda e agora envergonhada, como o filho pródigo. Mas ela precisa. O filho pródigo teve força. A ovelha fraquinha, quando se afasta, não tem nem forças mais para voltar. Alguém precisa ir lá. Portanto, fazendo um fecho nessa palavra, eu quero dizer o seguinte: o crente que agrada a Deus não é o que está na reunião e sorrindo, cumprimentando todo mundo e querendo aparecer lá na frente cantando, orando. É aquele que vai buscar a fraquinha que se desviou, o pequenino. Pois é, este é o segredo da vida cristã. A nossa avaliação espiritual é em função da prática da religião verdadeira. E a religião verdadeira consiste em ir buscar essas pessoas, não em ficar enfeitando reunião e show de entretenimento religioso. É ir buscar aquele que estava perdido. Tiago 1, 27. Guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, deixar de ver televisão, novela, você consagrar sua vida, tomar cuidado com o que você vê aí na internet, no WhatsApp, e se guardar do mundo e praticar a busca da ovelha perdida, do irmão fraquinho, daquele pequenino.
Isto é agradar a Deus. Praticar a religião verdadeira é ser espiritual. Isto é o segredo. Ou seja, se você sabe muito de Bíblia, sabe até pregar, ora bonito, você dirige reunião, mas você não busca ninguém, não está fazendo nada para Deus. Você não é grande para Deus, pelo contrário, você está correndo o risco ainda de ser considerado negligente, porque não foi buscar a ovelha que se perdeu. Meu irmão, minha irmã, comece a olhar ao seu redor, anote as pessoas que Deus traz para ficarem próximas a você. Ele manda você amar aquela pessoa que ficou próxima a você. Vá buscar, vá se interessar, ore por ela, peça a Deus oportunidade para falar com ela. Vá nas redes sociais, como você puder, a busca daquela pessoa. Vá em busca do fraquinho, da ovelha perdida, daquele que se desgarrou. Vá em busca do pequenino. Isto é ser espiritual. Você quer ser espiritual? Quer agradar a Deus? Propõe no seu coração fazer alguma coisa e não se acomodar em simplesmente assistir reunião da igreja. Faça alguma coisa. Agrade a Deus, vá buscar o pequenino, a ovelha perdida, aquele fraquinho. Isto é o que mais agrada a Deus. A igreja não é só de fortes, os pequeninos também Deus amou e manda que nós amemos também. Vá buscar os pequeninos.